Vem comigo ver qual é a maneira correta de fazer a adaptação de um novo cachorro à sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou Guilherme Rezende e hoje a gente vai ver o passo a passo de como fazer a correta adaptação de um novo cachorro à sua família. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. É muito comum os tutores de cachorro quererem pegar um segundo animal para poder aumentar a família. Seja porque não quer deixar o primeiro animal sozinho, ou porque as crianças em casa estão pedindo muito, ou se não, porque ele realmente gosta muito de cachorro. Porque vamos combinar, cachorro em casa é muito bom, não é mesmo? Mas o momento da chegada desse novo membro da família em casa é um momento muito delicado, porque a forma com que o primeiro animal vai receber esse novo membro pode determinar para sempre como é que vai ser a convivência entre eles. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, seguir alguns passo a passo, para poder fazer com que esse momento seja mais tranquilo e que a convivência entre eles seja bem pacífica, bem harmoniosa. Mas antes de pensar em aumentar a família, antes de pensar em adotar um novo animal, a gente tem que parar e observar o animal que já convive com a gente, observar o nosso primeiro animal, analisar o seu temperamento, analisar o seu comportamento. A gente tem que ver se ele é um animal mais sociável ou se ele é um animal mais agressivo, ver se ele é um animal dominante da casa, se é ele que manda na casa ou se ele aceita os comandos, ou se não, se ele é um animal mais medroso, mais quietinho. Isso é muito importante a gente analisar antes de trazer o segundo animal para casa. Se o nosso primeiro animal for um animal bastante sociável, se ele se relacionar bem com outros cães, trazer um segundo animal para casa é uma tarefa bem mais fácil do que se ele for um animal mais arredio e que não aceita muito a presença de outros animais. Um fator que é interessante a gente levar em consideração é a idade do primeiro animal. Quanto mais velho, mais difícil ele aceitar um segundo animal dentro de casa. Quanto mais filhote, quanto mais jovem, essa tarefa se torna também mais fácil. Caso a gente não respeite a personalidade, caso a gente não respeite o temperamento do animal que já convive conosco, a gente pode gerar alguns problemas. Esse animal ele pode ficar muito ciumento, ele pode se tornar agressivo tanto com os novos animais que a gente traga para casa, ou até mesmo com as pessoas que moram em casa. Pode tentar realmente morder, tentar atacar, caso a gente não respeite. Outra coisa é esse animal apresentar alguns comportamentos de isolamento, parar de comer para tentar chamar a atenção. Isso é um problema muito sério, um problema muito grave, que a gente pode gerar alguns desequilíbrios até fisiológicos e psicológicos nos animais que já convivem com a gente. Outro caso que pode acontecer, ele passa a urinar em vários locais da casa, para poder marcar o território e falar com o novo membro que está chegando, ó, esse território aqui é meu, nada de você querer vir botar a banca aqui, porque esse território aqui já tem dono. A gente tem que lembrar que o foco durante o processo de adaptação de um novo animal não é no novo animal, e sim no animal que já convive conosco, porque as mudanças estão acontecendo para ele. Ele vivia ali num ambiente tranquilo, onde que ele que era o dono, ele que recebia todas as atenções. Então a gente tem que bolar algumas estratégias para que ele aceite, para que ele se adapte ao novo membro da família que está chegando. Então depois que você parou e avaliou como que é o comportamento, como que é o temperamento do animal que já vive com você, e você avaliou que ele vai ser receptivo a um novo cachorro, é importante que você avalie a condição clínica, a saúde do cachorro que vai chegar, que vai ser um novo membro da família. Antes de colocar os dois animais em contato, é importante que você leve o cachorro que vai entrar na sua família para uma consulta com o médico veterinário. Durante a consulta ele vai avaliar como é que está a vacinação, vai atualizar o cartão de vacina do seu animal, vai atualizar a vermifugação, vai dar remédio de verme, já vai programar todas as datas para ser feita a vermifugação desse animal, vai fazer o controle de ectoparasitas para não deixar com que esse novo animal leve pulgas e carrapatos para o ambiente da sua casa, e também vai realizar alguns exames de sangue, onde vai ser avaliado se o animal está bem de saúde. Vai ser feita a avaliação, é interessante que seja feita a avaliação com o hemograma, com alguns exames bioquímicos, e se porventura na região onde você mora existe alguma doença que seja endêmica e que seja transmissível para outros animais, vai ser feito também esse exame. Como uma das doenças que pode ser avaliada é a leishmaniose.
O objetivo dessa consulta antes de levar o novo animal para sua casa é ver se o animal que vai entrar, o cachorro que vai entrar na sua casa, está bem de saúde e para preservar a saúde do animal que já convive com você. Então, depois que o novo membro da família tiver passado por uma consulta veterinária e tiver tudo ok, tudo tranquilo, tudo beleza, chega o momento de fazer o encontro dos dois animais, do animal que já vive com você com o animal que você está introduzindo na sua casa. É interessante que esse primeiro encontro seja feito num ambiente neutro, que ele não seja feito na sua casa. Se isso acontecer, esse primeiro encontro acontecer na sua casa, a gente tem que lembrar que esse território já tem dono, um animal que já vive com você. Caso você leve um novo animal para um território que já tem dono, o seu cachorro que já vive com você vai se sentir ameaçado, vai se sentir agredido. Pode ser que ele reaja no intuito de defender o ambiente dele. Então ele pode tentar agredir, tentar espantar o cachorro que você está tentando introduzir, puramente pelo comportamento territorialista que os cães têm. Então esse primeiro encontro é indicado que seja feito num ambiente neutro. É interessante que você dê uma canseira no seu animal. Brinque bastante com ele, jogue muita bolinha, corra com ele fica um pouco cansado antes de conhecer o membro da família que vai entrar. Depois que ele tiver dado uma cansada, que você tiver dado bastante atenção para ele, que ele tiver assim, que tiver achado que recebeu bastante carinho, aí sim você leva o segundo cachorro. Uma outra pessoa chega com o segundo cachorro e apresenta um para o outro. É importante que nesse momento os dois animais estejam de coleira, de guia e de coleira, para a gente evitar possíveis acidentes, possíveis brigas e lesões por mordedura entre os dois. Quando o segundo animal chegar, não faça carinho no segundo animal. Pelo contrário, faça carinho no animal que está com você, no animal que já vive com você. Mostre para o seu animal que a chegada de um novo membro não vai fazer com que ele diminua a atenção e diminua o carinho que ele recebe. Pelo contrário, mostra que a chegada de um novo membro vai fazer com que ele receba mais carinho. Isso vai fazer com que ele pense que aquele novo companheiro vai fazer com que ele tenha mais carinho, mais atenção, brinque mais. Então, sempre que o segundo animal estiver chegando, que tente fazer com que esse momento seja muito prazeroso. Isso faz com que os laços que se criem entre os dois animais sejam mais tranquilos, mais amenos e que a convivência deles seja bem tranquila, bem de boa. Então, durante esse primeiro contato, procure fazer algumas brincadeiras para que eles possam interagir. Brincadeira de correr, brincadeira de bolinha, sempre você com o seu primeiro animal. Vai fazer muito carinho, muito estímulo, dando petiscos, de preferência petiscos saudáveis, para poder mostrar para o seu primeiro animal que a chegada de um novo companheiro é sempre muito prazerosa. Durante esse momento, vá avaliando como é que vai sendo a reação dos dois, mas principalmente do seu primeiro cachorro. Se a reação estiver sendo ok, estiver sendo tranquila, sem briga, sem rosnado, estiver sendo uma reação amistosa, maravilha. Mas se estiver tendo algum tipo de estranhamento, alguns rosnados, alguma tentativa de morder, é interessante que você não leve um novo membro da família diretamente para casa nesse primeiro dia. Se estiver tendo algum comportamento não muito amistoso entre eles, leve cada um para sua casa, o seu para sua casa e faça muito carinho nele. Brinque bastante dentro de casa, faça muito, dê comidinhas, dê petiscos e tente fazer esse encontro, essa aproximação novamente em um ambiente neutro. Agora, se tiver corrido tudo bem, aí sim você leva os dois para sua casa para iniciar a adaptação dentro de casa. Aí quando você levar os dois animais, o seu cachorro antigo e um novo membro da família para sua casa, é muito importante que você deixe eles conviver o máximo de tempo possível. Quanto mais tempo juntos eles estiverem, mais rápido será a adaptação entre eles. Mas é muito importante que esse convívio seja sempre supervisionado. Sempre que você for fazer a adaptação entre dois novos cachorros, você tem que ficar vigiando para ver se não vai acontecer nenhum tipo de problema, nenhum tipo de briga, nenhum tipo de estranhamento. É muito comum que aconteçam alguns rosnados, algumas mordidas, alguns chega para lá. Nesse momento, os cães vão estar estabelecendo as suas hierarquias. Na matilha da natureza, existe um cão dominante e os outros que são os dominados. Eles vão naturalmente definir essa hierarquia dentro de casa. Então, quanto menos você se intrometer, quanto menos você intervir, mais rapidamente
dominância e vai ser estabelecida, e hierarquia vai ser determinada na sua casa. O grande problema é quando a gente tem, por exemplo, 2 animais dominantes. Aí a gente pode ter alguns problemas. Existem algumas situações que se tornam inviável, que os 2 animais começam a ter muitos conflitos entre eles e a gente não consegue fazer a adaptação do segundo animal. Se porventura isso acontecer com você, não se sinta culpado. Não é porque você não conseguiu fazer com esse segundo animal, o segundo cachorro, tenha se adaptado ao seu ambiente, que você é uma pessoa má, que você não sabe cuidar de animais. Você tem que lembrar que o foco é sempre o animal que já convivia com você. Tenha certeza que se porventura isso acontecer, um outro tutor vai acolher esse animal que não conseguiu entrar na sua casa, vai conseguir dar carinho, ele será muito amado na vida dele. Um ponto muito importante que a gente tem que tomar cuidado durante esse período de adaptação é com a alimentação. Normalmente, quando a gente coloca um novo animal dentro de casa e oferece alimentação junta, no mesmo ambiente, 2 comedouros muito próximos, a gente pode ter alguns acidentes. Seja porque um animal quer comer a comida do outro, por competição por alimento, então a gente vai ter briga mesmo, ou senão porque o animal vai querer comer muito rápido porque ele está com medo que o outro animal venha comer a comida dele. Então, para a gente evitar de ter esse tipo de problema na hora da alimentação, é importante que a gente ofereça a comida, a ração, em ambientes separados, em cômodos separados, onde que não haja contato visual entre os animais. Os cães são animais muito competitivos, então se a gente puder evitar de estimular essa competição entre eles, é um processo assim que vai facilitar demais a adaptação do novo animal à sua casa. A gente também pode levar isso, além da alimentação, para os brinquedos. Se você começar a deixar os brinquedos do animal antigo com o novo animal, o seu primeiro cachorro pode se sentir muito enciumado. Então, tente oferecer para o animal que está chegando, o cachorro que está chegando, brinquedos novos, para que não haja nenhum tipo de rivalidade, a gente não estimule nenhum tipo de competição nessa nova convivência que está se criando ali. Se porventura, durante esse processo de adaptação, nos primeiros dias da chegada do novo cachorro à sua casa, você precisar se ausentar, precisar sair de casa, ou se não, durante a noite, que você não vai conseguir ficar vigiando eles o tempo todo, é interessante que você não deixe eles juntos, não haja contato físico entre eles. Deixar cada um num cômodo da casa, trancado dentro de um cômodo. Um na sala, o outro no quarto, ou um na área externa, o outro na cozinha, para a gente evitar de ter problema, evitar de ter briga entre eles. Durante esse período, a gente pode fazer a adaptação olfativa para os cães. Pegar paninhos, toalhinhas que estavam em contato com um e deixar com o outro, trocar. Durante esse período eles vão tendo contato com os cheirinhos, com os odores de cada um deles e vai se tornando essa convivência, vai estimulando a formação de laços ali entre eles. Então é uma técnica bem interessante da gente usar. Quando a gente já tem um cachorro adulto e vai introduzir um novo animal à família, se esse novo animal for um filhote, normalmente essa adaptação é mais fácil. O estabelecimento de hierarquias, de liderança, é um pouco mais tranquilo. Esse processo se torna mais difícil quando a chegada vai ser de um animal também adulto. Eles podem se estranhar por conta desse estabelecimento de hierarquias. Esse processo pode ser o mais dificultoso. Então, se você for introduzir um animal adulto, tenha um pouco mais de atenção, tenha cuidados redobrados durante esses primeiros dias, primeiras semanas, quando esse estabelecimento de hierarquias, de liderança, de dominância, quem que vai ser o animal dominante, quem que vai ser o dominado, para poder ver se não vai ter nenhum tipo de briga, nenhum tipo de estranhamento, para depois disso a convivência entre eles ser bem tranquila, bem harmoniosa. Trazer um novo cachorro para a nossa casa é sempre um momento muito especial, um momento de muita alegria. Mas se a gente não tomar alguns cuidados, esse momento pode ser traumático para o animal que já convive com a gente e pode gerar algumas consequências negativas durante um bom tempo. Então separe um momento ali durante esses primeiros dias, primeiras semanas, para que esse processo de adaptação seja mais tranquilo e para que você não tenha nenhum problema e para que a convivência deles seja bem mais tranquila, que você possa ter muitas alegrias aumentando o número de animais, o número de cachorros dentro de casa. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e para que ele possa ser levado até a mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até o próximo vídeo aqui no Clube dos Bichos.